Pessoal, tudo bem? Tudo certo, Laurice? Certíssimo. É isso aí. Pessoal, seja bem-vindo a mais um Plutzcast. E hoje, quem que temos, Laurice? Mais um convidado super, mega especial aqui. O grande Fernando Mora. É isso aí, Fernando. Muito obrigado Mora. por estar aqui, viu, Fernando? Obrigado a vocês. Poxa, que alegria mesmo. Que bom. Adriano a gente já conhece há algum tempo, o Laurence também aí veio nessa amizade, nessa parceria. Cara, hoje, sabe aquele dia, começar a semana, o que eu tenho para a semana? Não, hoje eu vou estar com amigos, Isso aí. batendo papo, falando de coisas boas e que Contar histórias e que a gente consiga, né? É isso aí. Que legal. Levar para as pessoas coisas boas. Muito obrigado, gente. Estou que muito agradeço. feliz. E parabéns pelo projeto, Obrigado. viu? Tá tudo lindo, tudo show de bola. Que bom. Bom, sabemos, né, que você realmente tem uma agenda, né, muito complicada, a gente sabe disso, que é legal. E é isso, né? Falar um pouco do Fernando, né? Empresário, master coaching, palestrante, dançarino. Olha Eu aí. vou falar depois um pouco, né, Fer? Essa daí tá nos bastidores, mas tudo bem. A gente comenta sobre isso aí. E é isso aí. Mas é legal, né? Tem muito legal. trabalho. Acho que começou na década de 90, né, Fer? Né? 2001, né? 2001? 2000, vamos de 2000. 2000, né? Na virada. Na virada. Na virada, exatamente. Na década de 90 começou mas a gente comenta, né? Começou a entrar nessa área. Depois dos 2000 tem uma virada aí. Que legal. Legal. E é isso aí. Então, a nossa ideia é realmente passar, né, para o pessoal, já que você está aqui com a gente, tanto ouvindo e assistindo a gente, e saber um pouquinho da história, né, do Fernando Mora. A amizade, né, Fer, que começou nesse tempo, nós fizemos aí vários projetos juntos. Sim. E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Legal. Fer, mas vamos lá. Quando tudo começou, como a gente fala, né? Onde veio o Fernando Mora, né? A questão não sei, um pouco da infância, mas a questão dos trabalhos. Quando começou você falar assim, a gente vai falar muito aqui, né, Fer, de propósito, de trabalho, de paixão, porque, né, do que a gente faz. Sim. Mas como veio, né? Conhecer um pouco da história, né? A gente poderia falar um pouquinho do Fernando Mora. Eu acredito que hoje, bom, eu sou do interior, né, de São Paulo, em Salto, né? Para quem conhece Salto, para quem não conhece Salto, a gente tem que falar que fica perto de Itu, mas não é Salto de Itu, né? A gente brinca um pouquinho aí só para descontrair. Cresci ali, nasci ali, minha família toda, né? Vivi ali, mas é aquela história de a gente vai criando algumas ideias, propósito, né, como você mesmo comentou, desde criança vai idealizando coisas, acho que vem aqueles primeiros sonhos de criança, Sim. da juventude, só que ao mesmo tempo a gente vai criando algumas barreiras até pela própria situação que a família, né, não estou dizendo que a questão que a família vive, você não vive numa condição às vezes mais simples, numa cidade mais simples, que não te oferece tantas coisas, até que um ponto você dá um start, né? Porque você encontra pessoas, até vamos pensar assim, amigos na infância, os primeiros mentores, além dos pais, mas daí vem os professores, os primeiros... Que faz parte, né? Sim, da nossa vida, né? Eu acho que eu falo muito isso até em palestras com professores, né? A importância dos professores na nossa vida. E aí vai despertando outros interesses em você, até que um dia eu resolvi pensar assim, um dia eu quero ser professor. Acho que foi meu primeiro sonho de Legal. criança, quando se fala em profissão. O que você quer quando crescer? A famosa pergunta que a gente faz para uma criança, né? E eu tinha de bate-pronto, eu quero ser professor. Eu quero ser professor, porque eu idealizava essa ideia do ensino já desde da minha juventude, né? Só que, como diz, a gente não tinha esse acesso a ser um consultor ou um palestrante, né? A gente não tinha nem tantos recursos. Hoje talvez eu não sou um professor de escola, né? De Sim. faculdade, mas sou um professor de universidade corporativa, por exemplo. Você tinha dentro de você para agregar para as pessoas. Exatamente. Eu acredito que isso, Laurice, sempre esteve comigo. E como você tinha contato com professores, era a Isso. tua referência e naquele momento era Exatamente. professor. Exatamente. E conforme você foi descobrindo a vida, né, Isso. coisas maiores, coisas além disso, você foi conhecendo aí que te levou nesse caminho. E tem
dentro ainda dessa, só pra gente, dentro dessa linha do estudo, né? E aí por vir de uma família do interior, uma família católica, você acaba tendo ainda um pouco, né, dentro desses, nos bastidores, indo para esse lado, talvez até da questão religiosa, né? Sim. Eu fiz um estudo rápido, até em seminário, eu fiz curso de teologia, Legal. né? Mas não tinha o intuito de, né, de ser um sacerdócio, vamos dizer assim, por exemplo, mas sim da ideia do aprendizado mesmo. Cara, isso aqui é um lugar que vai me dar uma bagagem, né? E fui lá, fiz grandes amigos, né? Fui estudando, fui pegando a paixão pelo ensino e até que hoje eu sou o que eu sou. Legal. Mas eu trago comigo essa bagagem. Na época a gente podia trabalhar, né, menor de idade. O meu primeiro emprego mesmo, assim, foi com 13 anos. Começou cedo, Fer? Comecei. Na minha cidade, até hoje tem lá a famosa guardinha, Sim. né, que são os office boys, né? Isso. Associação dos Homens de Amanhã, que a gente chama. E foi meu primeiro emprego mesmo, andava fardadinho, era guarda mesmo, era roupa... naquela época era... tinha o capzinho, o coturno, sabe? Uns negócios bem... Isso entrega a idade, né? Entrega. Né? E o meu primeiro emprego mesmo, assim, eu trabalhei num hospital, cara. Legal. Trabalhando no departamento pessoal da época, né? Do hospital da cidade. E saber que... anos depois você ia lidar com pessoas, né? Exatamente. Trabalhando no Olha RH, aí, né? tava, Tá vendo? de repente é uma... Eu nunca pensei nisso. Tá Você vendo? me deu... O meu primeiro emprego foi no departamento Tá pessoal como office boy. E hoje você lida, né, com a vida das pessoas, Exatamente. Com empresas, com projetos que envolve isso aí. Envolve pessoas, né? Talvez, até pode até ser. Até agora, vamos lembrar um pouquinho que essa paixão de trabalhar com pessoas já tenha vindo daí. Sim. Né? É do sonho quando a gente fala de professor, e eu também, graças a Deus, eu tive a questão, né, de poder ter graduação e pós-graduação com essa questão. E a gente vê assim que agora as palestras, todo o trabalho que você faz, o que acontece? Tá ligado diretamente, né? Sim. É professor, né? Então, assim, é muito legal. É muito bacana essa conexão, né? E o professor é isso. Sim. Né? O aprendizado, quando a gente coloca isso, né, para o aluno, para as pessoas, a gente aprende muito mais, né, Fer? A gente sabe. Sabe, e eu gosto quando eu falo, os professores têm que sim que ser valorizados, sempre, né? Respeitado pelo que eles são. E eles mesmos, quando eu falo, acabei de vir agora de um evento de professores e falei para eles, viu? Vocês têm muita importância na história dos alunos. Totalmente, na vida Sim, independente da condição que esse aluno vive hoje, a gente sabe, né? Sim. Às vezes vem alunos de situações precárias em todos os sentidos, mas ele vem para a escola e talvez ali é uma visão futura para ele. Sim. Ou pelo menos você pode implantar isso. É isso aí. Né? E eu trago comigo todos os meus professores hoje. Eu lembro o nome de todos, eu falo. E foram os que me espelharam a ser o que eu sou hoje. Legal. Dessa forma. Mas enfim, tem bastante coisa aí. Se for para trabalhar, acho bem legal. Eu gosto muito disso, de lembrar essas coisas. Muito bom. Reflexões boas, né? Sim. Lembranças boas. Eu falo que aí no mundo do coaching, né, que a gente vive, é o respeitar a história, né? Independente de como ela foi. Sim. Eu falo, aquela história, o que eu sou hoje é de onde eu vim. Mas eu tive uma vida difícil. Mas hoje você é o que é porque você teve essa vida difícil. Tive uma vida fácil. Você é o que é porque você teve. Não importa. Ser grato, né? Sempre. Exatamente. Isso aí é o que você Ser fala. grato. É o maior poder, né? Falando da gratidão, eu falo, a gratidão ela não tem sinônimo, né? Sim. É uma palavra, pode procurar. Qual é o sinônimo? Não existe. Ela tem o oposto, né? Que daí é ser ingrato. Mas ela não tem sinônimo. É a única palavra que a gente conhece. Qual é o sinônimo de gratidão? Se a gente for pensar, é graça, né? Ser grato é dar graça ou receber a graça. Sim. É alguma coisa assim. Mas isso é outra história. É outra história. E aí, Fer, depois você, né, do guardinha, você começou a trabalhar. Nessa época, vamos falar assim, um pouquinho para frente, qual foi a empresa que te marcou, aquele momento do teu, antes, né, de você abrir a Elite, né, abrir tua empresa, qual foi o momento que você marcou, que você estava lá trabalhando, né? Foi na parte da de telecomunicação. Que Mas assim, ao começar cedo, eu acho que uma coisa que eu sempre trouxe comigo
foi a questão da ousadia. Mas ousadia, sim, em algum momento até aquela ousadia aventureira, porque ainda você é jovem, tá na adolescência, né? Sim. Vai quebrar a cara, faz parte Normal, né? vou meter as caras e tudo mais. E eu trabalhei, né, além desses empregos do interior mesmo, guardinha, depois eu trabalhei em comércio na cidade, né, mas sempre vislumbrando algo maior. E sabia que a cidade não ia me oferecer o que eu queria, né? E depois antes disso trabalhei na Xerox do Brasil, né? Inclusive trabalhei aqui em Campinas. Sim. A sede ficava ali acho que é Jardim Primavera, se não me falha a memória, naquela região ali, indo para PUC, enfim, e ali era a nossa sede. Eu fui o vendedor mais novo da Xerox, eu tinha 18 anos. Nossa. Eu entrei lá, era tudo pessoas já Graduado. experientes do mercado. Sim. Eu não tinha experiência nenhuma e meti a cara. E fui vender porta em porta, máquinas copiadoras. Sim. Né? Foi uma escola para mim de vendas. Aquilo foi um momento que eu falei, cara, eu posso, né? E depois eu entrei para a linha da área de telecomunicação. Sim. Né? E tem uma situação interessante na telecomunicação que acho que quando eu começo a lembrar, eu vou chegar a algum ponto que tem uma situação da minha mãe. É gozado isso. Eu estava fazendo um trabalho, depois de Xerox, tudo, eu estava fazendo um trabalho era uma safra de cana-de-açúcar. Eu estava fazendo um trabalho para o Grupo Cosan, Sim. né, aqui em Rafar. E é aquela história, acabou a safra, acabou. Era aqueles trabalhos temporários e trabalhando na parte de inspeção ali, né? Ainda meio molecão ainda e tal. Aí minha mãe pegou um recorte de jornal de anúncio de emprego. Falou, por que você não manda um currículo neste lugar aqui? Né? E é gozado que o anúncio veio na minha cidade. Olha. O que uma empresa de telecomunicação do porte que era veio anunciar na minha cidade, né, em Salto. Um jornal pequeno na cidade, enfim. Aí, sabe quando você dá meio... deve ser aqueles empregos de telemarketing, né? Sim. Aquela coisa toda, mas, enfim. Eu recortei, eu tenho até hoje esse recorte. Olha só. Tenho até hoje. Eu recortei, mandei um currículo e fui chamado. Aí, aquela história, vou para São Paulo, né, não conhece nada, vai um pouco... Meti as caras. Tudo novo, né? E os pais ainda... não vai fazer o que lá? Cuidado. Enfim, fui... E o trabalho era para trabalhar na Portugal Telecom. Legal. Até então, Telesp celular. Né? E aí que começa a minha história, que eu levo e tenho maior paixão. Legal. Até hoje eu tenho, pela marca. Mas aí que vem o grande exemplo que eu tive, né, na parte de liderança e tudo mais. Porque a linha... Quando você fala em telecomunicação, é um mercado infinito, você sabe. Sim. E hoje nós estamos aqui, né? O quanto isso evoluiu. Demais. O quanto isso evoluiu. Nós estamos falando isso no ano de 98, 99, antes dos anos 2000. Aí sim, começa nos anos 90, vamos dizer, né? A história. Trabalhei quando estava mudando de estatal para privada, né? Empresa privada, que dividiu a Portugal Telecom com a Telefônica. Sim. Ainda não eram empresas, né, não faziam parte do grupo, eram separados. E eu fui trabalhar na Portugal Telecom. Em lojas da Vivo, na loja da Telesp celular. Sim. Essas lojas de shopping, né? Eu inaugurei várias lojas. A minha base fixa era Jundiaí. Então aquela loja do Max Shopping Jundiaí fui eu que inaugurei ali com o pessoal. Depois essa do Largo do Rosário, aqui em Campinas, eu também fiz parte dela. Esse negócio é interessante, né? Então eu comecei a ser um funcionário que vai abrir uma loja. Fernando, vai para lá. Eu ficava 1-2 meses antes de abrir a loja, treinava todos os funcionários daquela loja, inclusive o gerente. Abria, eu ficava uma semana até inaugurar, ver se todo mundo ok. Então eu ficava de 2 a 3 meses em cada loja. Sim. Né? E fiquei. Então ficava viajando com essas lojas aqui no interior, em capital, que a Portugal me mandava, e comecei a me interessar para o treinamento. Falei,
eu não tinha Pensado nisso. pensado nisso. Né? Só que o sonho de professor lá começa a, em algum momento, se Se encaixar. desenhar aí pra você. Exatamente, Legal. exatamente. Tem algumas histórias bem interessantes, né? Bem que não é o caso aqui desse, que grandes aprendizados que eu tive nessa época. Né? Eu até brinco, gente, quando eu inaugurei a loja de Center Norte, em São Paulo, do Shopping Center Norte, ali eu atendia a Hebe Camargo, sabe? Porque o telefone é pessoal, né? Sim. E ainda aquelas questões de contratos, né? Então ela via Chiquinho Scarpa, sabe? E aí esses caras ligavam, olha, preciso ir antes do shopping abrir. Olha. Então eu que atendia eles, fazia toda... Que legal. Eu tinha o número desse, não podia, era sigilo, né? Tinha Sim. contrato com esse pessoal. E era interessante, para mim foi um mundo que aprendi muito. Depois muda para Vivo, né? Naquela época, ainda antes mesmo, acho que tem um... Vocês vão lembrar, depois da Telesp, depois da Portugal Telecom, da Telesp, eu passei, ainda continuei trabalhando na Portugal Telecom, mas na linha dos pagers. Lembra dos? Lembro, poxa. Porque daí nessa troca, eu fui para a linha dos pagers. Mobitel. Né? Na época foi uma revolução, Foi né? uma revolução. Quem está nos assistindo, né? Senão, Sim. dá um Google, né? Coloca lá Pagers. pagers, né? Vai saber. Era um bip, né? Era Era um aparelhinho, colocava na cintura. Exatamente. E Ele você recebia a apitava. mensagem ali. Pelo lá você tem que parar no orelhão ou ligar no fixo para Exatamente. saber qual era a Eu mensagem. recebia lá, né? Adriano, ligue para mim. Eu ligava em uma central. Isso. Uma pessoa, né, atendia, você dizia a mensagem que você queria, ela digitava e mandava para você. Olha só. Entendeu? Então, e o peixe já veio antes do celular, pode falar lá. Vamos aproveitar esse bip aí e pedir pro pessoal se inscrever no canal e apertar o sininho, Adriano. É isso aí. É o bip aí, É ó. isso aí, ó. Vamos Perfeito. que vamos. Clica lá e recebe as informações. Que legal. Então na minha história, eu fiz parte de uma telecomunicação, uma evolução aqui no Brasil, fez parte da minha história. Do pager, né, a Mobitel. Depois eu voltei a Vivo, daí já nessa transição de Telesp para Vivo, né, que virou essa Joy Venture, Sim. que daí entrou a linha pré-pago no Brasil, Sim. que entra... Vamos lá, vamos entregar as datas. Aí do Page, que já é um pouco mais velho, né? Sim. Aí entrou a linha do Baby. Lembra quando o pré-pago Lembro. entrou no Brasil? Que tinha a propaganda daqueles bebês. Ah, compra um Baby, né? Compra um Baby. Ficou, né? Baby. Né? Eu fiz parte dessa implantação. Legal. Inclusive... Que daí eu comecei a treinar. Inclusive quem ia fazer os comerciais. Até as crianças, os nenezinhos, Olha os só. atores. Eu lembro de um episódio que a gente ia gravar no shopping Aricanduva. Aí tem que entrar, né? Depois que o shopping fecha. Para gravar 30 segundos de comercial, você tinha que... E o ator que estava... O cara acho que estava meio... Ele não conseguia pegar A história. a né? história. Chegou uma hora que eu falei pro diretor, falei, cara, deixa eu fazer isso aí. Eu fiz participei de um comercial, né, sem ganhar como ator. Sem ganhar cachê, nada. Mas porque eu já não estava aguentando mais treinar o Olha cara, só. e o cara... Daí falou, vai lá você. E fiz parte. Acho que se Legal. puxar aí na internet, você até Deve tem ter. essa Ah, propaganda. vou sair daqui hoje com a camisa autografada, hein? Tá vendo? Mas é legal, tá vendo? E Olha, vocês estão me provocando a lembrar tá vendo? disso. Isso, Não, isso que é legal, né? acho que contar a história é isso. Bom, mas aí só para resumindo tudo isso aí, até que chegou um dia, dentro das oportunidades de treinamento, eu gostei disso, que eu cheguei e falei para minha líder lá, né? Falei, olha, eu quero crescer. A gente já estava naquele prédio que tem ali na Berrine da Vivo, né? E ela foi bem categórica, assim, meu objetivo, falou, olha, o que você quer não é aqui dentro que você vai ter. Olha, Não que a empresa não possa, mas assim, a área de treinamento é que um dia vai ser terceirizada. Porque isso, a gente sabe disso, as grandes empresas não têm né? área própria de treinamento. Sim. Então, se você quer, bate asa e voa. Porque o máximo que você vai ser aqui é o que você é hoje. Então, de repente, treinar os consultores que vão vir para cá. Das lojas, né, tal. Mas até então, eu fiquei treinando o pessoal dos magazines, né? Sim. Das grandes redes, que daí começa a ficar cansado. Porque você começa a pegar uma experiência, né? Você não aguenta mais treinar promotor de vendas. Porque assim, treinamentos muito repetidos. E não São te dá, fases também, né? não te dá margem para
para inovar. Aí eu falei, então eu quero ir. Bati asa, Foi. e aí surge a Elite. Aí 2001, né, Fer? 2001. 2001, Elite Consultoria. Treinamento. Cara, nós estamos em que ano? 2023. Olha só. São 22 anos. Isso aí. 22 anos. E é aí que eu falo que começo... Eu tenho mais de 20 anos em treinamento, se for Sim. fechar, mas de Elite eu tenho 22 anos. Legal. E a Elite você abriu, né, começou a Elite, e acho que um dos fortes também, né, que a gente já comentou até nos bastidores, começou com bastante trabalho de montadora, né, Fê? A parte, né, do automotiva, né? Começou, sim, mas aí acho que vale a pena. Acho que podemos até dar uns toques aqui de empreendedorismo, pode? Claro que pode. Né? Que é a grande história que eu falo hoje para algumas pessoas, né? Fernando, eu tenho ideia de montar alguma coisa, o que você acha? Primeira coisa, o que você sabe fazer? A Elite surgiu, eu saí do ramo de telefonia. Sim. Então, a Elite surgiu para dar treinamento para quem? Para o ramo de telefonia. Legal. Os primeiros treinamentos da Elite foram de telemarketing. Legal. Telemarketing. Lembra aquela época que tinha muitas centrais de atendimento, call center, as grandes call center. Né? A gente pode citar vários. A própria Mobitel, que era da Portugal Telecom, era um call center. Eu lembro que na época eu fui visitar, tinha call center que tinha 400 pessoas. Não, era um negócio... Eu fui visitar uma vez da Telefônica, o famoso 102 de atendimento, para pedir informação. Sim. Eu fui uma vez visitar, a troca de turno daquilo ali, cara, era um negócio louco. De tanta gente, um entra e sai, aqueles prédios gigantescos, gente, todos os andares, era tudo central de call center. Bom, eu falei, é isso que eu sei fazer. Começou então treinando. Já que a Vivo vai terceirizar isso um dia... Terceiriza comigo. Olha aí, empreendedor. Olha aí, tá querendo isso aí. Alguma coisa? Primeira coisa. Oportunidade. Primeira coisa, o que eu sei fazer? Eu não vou criar uma empresa, né, naquilo que eu não sei fazer. Pensando, eu vou ganhar muito dinheiro. Agora nós estamos aqui, todo mundo, né? Nós estamos aqui, Prutzcast, pô, que legal, vou fazer... você tem experiência com isso? A sua empresa já é voltada a isso? Né? Ou você já trabalha com isso, que nem aqui, né? Treinamento, a parte de comunicação que a Prutz faz. É um produto legal, vamos criar porque a gente tem uma experiência com o ramo. E foi isso que eu fiz. Legal. Telefonia. Então, treinamentos de telemarketing, treinamentos... Cara, a Elite, só para você ter ideia, tá? Olha, também nunca contei isso, hein? A Elite já deu treinamento, inclusive, de instaladores de telefone, esses caras que sobem poste. Olha que legal, Fê. Aí, lógico que eu não tenho a experiência, mas eu contratei. Porque qual era o meu ramo? Telefonia. Então, tudo que era de telefonia, os primeiros portfólios da Elite, eu tenho até hoje esse portfólio, que a gente fazia ainda lá naquele Word, num programa que tinha. Aqueles programas que a gente tinha, né? E eu tenho lá até hoje. O primeiro portfólio era treinamento de telemarketing, treinamento de televendas, instalador de telefone, de PABX. Fazia tudo isso. Porque era meu ramo. Era o que eu conhecia. Até que veio o automotivo. Aí as montadoras. Aí é outra virada. Aí essa virada. Acho que foi uma das viradas da Elite, né? Foi. Acho que até de tamanho, de proporção, tanto de faturamento, tudo. Engajamento, né, de várias pessoas, né? Eu lembro que você comentou uma vez, você fez que nem assim, lançamento do C4 Palas, né? Que foi, acho que Interlagos, né? Você comentou. O C4 Palas da Citroën, isso em 2007, né? Lógico, já teve alguns antes. A partir dali, 2007, 2000, de 2007 até 2012, acredito eu, 2014, que daí veio o C4 Loud, que esse foi Interlagos. Nós fizemos todos os lançamentos da marca Citroën. Que legal. Todos. Nós pegamos, quando nós assumimos a conta Citroën, a Citroën tinha 40 concessionárias no Brasil. Nós entregamos a conta em 2014 com quase 200 concessionários. Nossa. Lógico, não era nós que... Mas todas as concessionárias eram treinadas por nós. Pela Elite. Então, assim, vai abrir uma concessionária. Aí a gente tinha contrato com a montadora. Sim. Né?
Então a montadora chamava a gente, mandava um plano. O que eu fazia na Vivo, eu passei a fazer na Citroën. Sim. Olha, antes de abrir a concessionária, todos os funcionários têm que ser treinados. É o que eu fazia lá atrás. Sim. Então eu treinava os vendedores, treinava a gerente, treinava até a mulher do café. Atendimento, padrão da marca. Nós recebíamos tudo da França, Sim. traduzia e colocava na nossa linguagem, na nossa cultura, né? Porque Sim. a gente sabe que Tem, né? Isso. muda a questão cultural. Não é só a tradução de língua. Não, né? não é simplesmente pegar o É, material e não. traduzir. E aí a gente treinava as concessionárias. Que legal. Depois pegamos os produtos, os veículos. Depois, em paralelo, veio a Peugeot, que faz parte do grupo PSA, que daí era Peugeot e Citroën. Aí começamos também a trabalhar com a linha Peugeot. Só que antes da marca da PSA, né, da Citroën e PSA, eu comecei com a Chevrolet. O primeiro lançamento foi a linha do Celta, Prisma. Ó, que Primeiro legal. carro que eu trabalhei mesmo. Depois veio o Renault. Depois que veio Citroën, Peugeot. Depois veio Kia, Hyundai, Honda, Legal. Toyota. Cara, Aí foi. aí é um mundo sem fim. Que legal. Foi muito bom. Que bom, Fer. Hoje eu fico feliz de ver esses carros na rua. E queira ou não, aí que falando de propósito, né? Sim. Como você falou. Eu até falo nos treinamentos e falo para as pessoas. Quando eu estou aqui, hoje eu estou aqui, eu estou na Plutz. Eu sou Plutz, né? Hoje, o melhor lugar para trabalhar é aqui, porque é aqui que eu estou. Né? Eu acho que isso é quando a gente fala de engajar ao propósito, né? Aonde é o melhor lugar para trabalhar? Sendo você um funcionário, né? É onde eu trabalho. É a melhor empresa para você trabalhar. É o momento, né? Por quê? Porque é aqui que você está dando o seu melhor, Sim. né? Então, e hoje, quando eu falo, as pessoas têm que pensar nisso. Quando eu vejo um carro desse na rua, que nós que lançamos, eu falo, gente, esse carro aqui é um carro assim, 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 amigos que têm o carro. Eu olho com carinho e falo, porque fui eu não fiz o carro, lógico. Sim. Né? Eu não fiz o carro, eu não fabriquei o carro. Mas eu fui, em algum momento, responsável por esse carro estar aí na rua. Porque o cara que te vendeu foi treinado por mim. Sim. Isso que é legal. Entendeu? Então, queira ou não, Você tem a sua fração ali tem a de minha fração. contribuição. Né? Exatamente. E aí, quando a gente fala do todo, né? Quando o funcionário, até a gente, empreendedor, a gente tem que olhar para o todo, é exatamente isso. Não é só o meu... Né? A pessoa que faz a bolachinha, ela não faz só a bolachinha. Ela tem que pensar na bolachinha aqui, ó. Quando alguém estiver tomando um café da manhã, eu faço parte do café da manhã daquela família. É o propósito. Esse é o propósito. E é isso que eu começava a pensar. E isso que eu levo para os meus treinamentos. Né? E aí a gente vai... Enfim, tem bom, muita Fer, coisa que para bom. falar. Bom, montadora, né? Você Sim. já teve essa questão da Elite. E qual foi o ponto, Fer, que você, né, se lembra? E aí quando você começou a fazer o treinamento realmente de pessoas, né? Porque aí você estava fazendo um treinamento de produtos para pessoas. E você recebia tudo prontinho praticamente. Né? Mas quando foi essa, né, não sei se você lembra o ano, né, ou essa, pode ser essa virada, né, de chave também, dizendo o seguinte, poxa, eu comecei a fazer isso, aí eu comecei a treinar pessoas sabendo que as pessoas, né, hoje têm necessidades, né, de ter conhecimentos, né, desse vários trabalhos, né, que você tem. E qual foi esse momento que você começou a fazer esse treinamento aí, palestrar, né? Sim. Para grandes, né? A gente fez junto lá em Itu, em Salto, mas assim, para grandes, até pequenas, né, palestras, mas você fala, poxa, nesse momento também eu comecei a voltar para as pessoas, né? Que aí foi o trabalho do coach, né? Sim. Toda essa... Em 2008, a gente já estava no ramo automotivo, né? Teve uma crise em 2008. Sim, 2008. Foi a grande crise aí. Né? O ramo automotivo deu uma boa queda. Sim. Depois ele recuperou, mas assim, não tanto. E ali eu comecei eu falei, a Elite era fechada só para o mercado automotivo. Sim. Não tinha como fazer outras coisas, né? E eu falei, não, eu preciso abrir o mercado.
E foi nesse momento que Foi nesse momento. Aí, em 2013, eu fiquei realmente até o ramo automotivo, até 2015. Eu fiquei até o ramo automotivo, no ramo automotivo. Em 2013 foi onde eu comecei a me interessar, que eu fui pegar o mundo do coach, fui entender um pouco mais, fiz as minhas primeiras formações. Né? Como eu também já tinha trabalhado com outras grandes consultorias, porque em algum momento a Elite ela não trabalhou com a marca dela. Sim. A gente tinha parcerias com grandes consultorias, que daí a gente vendia a agenda da Elite para essas consultorias, e era o nome deles que ficava em evidência. Sim. A gente tinha a empresa, mas até para ganhar experiência no mercado. E aí em 2013 eu entrei para o mundo do coach para conhecer, porque deu um boom, foi esse ano que começou a dar um boom nisso aí, linguagem do coach e tudo mais. Fiz todas as formações possíveis do coach. Falei, pô, esse negócio é legal. Aí já comecei em 2015, que daí eu falei, eu preciso abrir o mercado. Que eu abri realmente o mercado. Sim. Só que para abrir o mercado, eu fui em outros cursos. Aí um dos cursos fui para Disney. Esse é legal, Fer. Esse é legal. Esse é bacana comentar. Daqui a pouco a gente fala dele, então. Vamos deixar aqui do ladinho. Esse é muito legal. Que esse aí trouxe outras coisas. É isso aí. Que daí que a gente fala aquela ideia de ter sorte na vida, né? Sim. Cara, a sorte está batendo na nossa porta toda hora. É a forma que você vai encarar isso daí. Né? Voltando ainda ao que a gente falou, do mundo da telefonia, o cara trabalha dentro de uma Vivo, ele podia crescer, ser talvez até um diretor lá dentro. CEO, né? Alguma coisa? O que for, pode ser, a gente sabe o tamanho que uma empresa tem, a gente sabe dessas histórias. Mas eu falei, não, eu quero algo a mais, e eu sei que algo a mais vai ser aqui dentro. E aí eu criei a oportunidade criando uma empresa e trabalhando para a própria empresa que eu tinha experiência. Sim. Aí o mercado foi abrindo, né, o automotivo abriu. No primeiro momento da crise, virou a chave. Falei, opa, posso ter outras coisas, porque se isso aqui realmente afunda em crise, eu vou para onde? Né? Eu vou para onde? Vira a chave para esse mundo comportamental. Sim. Aí, em 2015, eu abro o mercado. Legal. Aí começa... Já estava formado nos coach da vida, né? Essas coisas todas. Não esse coach de internet, tá, gente? Não é esse coach que a gente vê aí, essas guruzadas aí na internet. Sai disso aí, né? Mas, enfim. Aí eu comecei a adaptar. Trabalhar, aí começa a vir líder coach. Começa a trabalhar na linha da liderança. Opa, esse negócio é interessante. Fui para Disney. Falei, mas peraí, eu preciso trazer algo diferenciado. Porque dentro da minha visão de propósito, eu sempre... Talvez assim, eu não quero ser o cara... Eu não quero ter a fama. A fama do tipo de ser o cara famoso, não é isso daí. Eu quero ser reconhecido pelo diferencial. Sim. Acho que isso é um ponto. O que eu quero? Como que eu quero ser reconhecido? O que eu posso trazer de diferente... Então, amanhã alguém olhar para a Elite e falar assim, cara, você quer algo diferente? Vai na Elite. Vai na Elite. Esses caras são diferentes. Legal. Não vai te trazer... você quer eu quero fazer uma marca diferente hoje? Vai na Plus. Né? Legal. Porque esses caras criam... Né, tem todo um trabalho por trás disso aí. Tem todo um trabalho. Então, assim, é ser o diferente. E com isso, tu começa a trazer parceiros diferentes. Por isso, nós até estamos aqui hoje. Né? Estamos aqui. Então, eu comecei a trabalhar isso aí. E falei, mas o que eu posso trazer diferente? Aí vem. Abriu o mercado em 2015. Sim. Primeira turma de Leader Coach foi em 2015. Legal. Tá? Depois comecei a vender isso para as empresas, começou a dar resultado. Daí, então, sai do ramo automotivo, entro no ramo alimentício. Cara, aí veio o Vic Bold, veio o ramo de saúde, os laboratórios Sabin. Comecei, cara, eu nunca imaginei, sabe? Que poderia, né? Mas dentro do propósito, e quando o seu propósito está definido, e quando realmente você está engajado nele, tudo acontece. É isso aí. Tudo acontece. Não precisa ficar batendo na porta. As coisas. Vai bater na sua porta. Aí estou preparado para... Ou não. Ou não. É isso aí. Sou usado para ou não. Então essa foi sempre que eu trabalhei. Tem uma coisinha, Fer, que você comentou, né? Você deixou ali, que é a questão da sorte. Sim.
né? E a gente fala, né, Laura, sempre, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Então, por quê? É as oportunidades, é o que realmente tem, porque as pessoas ficam muitas vezes esperando isso, né? E pelo contrário, vá, né? Até a gente estava falando aqui nos bastidores, um pouquinho antes, né? Falando isso, mandar um abraço para o Rafa, né, da Seven. Todo esse, você está vendo, né, Fernando? Todo esse estúdio, todo esse capricho aqui, né, ele está ali. A gente estava comentando sobre isso nos bastidores, dizendo o seguinte, que muitas vezes um contrato não fechado hoje, né, é uma outra porta maior que vai se abrir. Entendeu? Aquela coisa. Então, fique ali, né? Fique, vai para frente, vai para cima, que realmente não é questão de sorte, é questão que você, quanto mais você trabalha, mais essa questão, né, do teu network, mais a questão das oportunidades, as coisas vão aparecer, as coisas vão chegar para você. É o velho ditado, né, cara? Assim, isso é popular, isso é batido, mas ele descreve bem, né? Que em vez de você ficar caçando borboleta, né? Você cuida do seu jardim e vem... Que elas vêm, é isso aí. Exatamente. E você se preparou, né, para isso. Cara, eu adoro essa sua colocação quando se fala de... A borboleta é exatamente isso. É igual lá, caçando porque, só fazendo essa analogia, cara, claro. O assunto borboleta, a famosa metamorfose, né? E a borboleta, ela não enxerga a beleza da asa. Certo? Olha. Começa a pensar. Ela vive no casulo dela, a borboleta, ela não enxerga a beleza que ela tem. E ela sai batendo asa. Fazendo o quê? Ela procura sempre um jardim para pousar. Sim. E o jardim, ela não vai pousar num jardim que está morto, né? Sim. Num jardim que não está florido. Então, ela não enxerga a beleza, mas ela sempre procura um lugar bom. O melhor lugar. É isso aí. É assim que a gente tem que ser. É isso aí. Às vezes a gente não enxerga o que realmente a gente pode. Que está dentro da gente. Fazendo um outro parênteses, é o seguinte, quando alguém pergunta o que é o sucesso, cara, para mim o sucesso é o autoconhecimento. A partir do momento que você sabe o que você realmente é e pode entregar, o sucesso está aí. É isso aí. E aí a propósito, e aí volta de novo. Claro. Aí a gente pode, dar... Tem. A outro, né? Dá outro. Dá mais um. Dá mais um. Lutzcast. É isso aí. Aí, enfim... Aí vai pra Disney, né? Voltando. Falei, vou abrir o mercado. De novo, não conhecia a Disney. Nunca tive sonho de ir Você pra foi lá Disney. para fazer um treinamento, Fui lá né? para fazer um treinamento. Me interessou. Falei, deixa eu conhecer. Já que no mundo de treinamento a gente sempre busca referência. Sim, tá? sim. E queira ou não, referência de atendimento ao cliente. Esses caras são mesmo, a gente sabe disso. Vamos lá, vamos ver o que eles têm. E foram uma das formações assim de conhecer. Fiquei encantado, né? Sim. Aí aquela história, vou para outro país, mal falo inglês, nunca tinha saído do país. Sim. Né? Para os Estados Unidos principalmente. E cheguei lá e nem sabia para onde ir direito, nem sabia como... Se locomover, alguma coisa do gênero? Eu só tinha o endereço do hotel. Tudo bem, se eu chegar lá e for para Disney, todo mundo vai saber me dizer como faz para ir. Deve ter até algum ônibus exclusivo, alguma coisa, né? Para cá. Mas o curso ia começar só daqui 2 dias. E eu estava lá, falei, o que eu vou fazer aqui nessa cidade, né? Olha só. Não conheço nada e, enfim, fui para lá, fiz esse curso. Conheci o RH, Disney, como eles treinam, e tem muita coisa interessante, que deu conta em treinamento. Sim. Aqui nem dá pra gente falar muito disso. A postura, como que eles contratam, como que eles treinam, como que eles colocam na cabeça dos cast members, né, os membros de equipe que eles falam, o propósito daquele lugar. Porque o primeiro ponto, eu falo, quando a gente... Voltando que você falou aqui do zelo, né? Sim. É zelo. A gente chegou Cuidado, aqui, né? A gente falou antes de começar, falou, pô, que zelo, que cuidado. Isso é o básico. É o simples. E foi o que eu mais aprendi na Disney. O encantamento começa pelo simples. Eu falei, porque às vezes a gente quer ser... Fazer tanto, né? De repente você entra aqui e você vai falar, nossa, eu vou pôr o melhor lustre, o melhor não sei o quê. Calma. Mas e o básico? Tem o básico? De repente chega e fala assim, cara, é uma água. Esqueci a água. Então, você esqueceu do básico. Quer ter uma água.
né? Tem água aqui, tá, gente? Ó, tô tomando água. Né? Entendeu? E aí fala, mas olha, você não viu? Pô, coloquei o melhor lustre, coloquei o melhor microfone. Tá, mas a hora que eu precisei de uma água não tinha. Entende? É só um paralelo. E lá eu aprendi isso. Legal. Foi legal. Voltando para casa, né? Fiquei pensando. O que eu vou fazer com fazer? tanto aprendizado? Exatamente. O que eu vou fazer? Porque uma das coisas que tem é o engajamento. Como que eu saio da crise? Todo o meu aprendizado tem que estar comigo o tempo todo. Porque não adianta. Eu tenho amigos, acho que vocês também devem ter amigos, que vivem o ano... Eu falo, o ano sabático dele é só estudar. Gente, não estou dizendo que não é para estudar, por favor. É para estudar, é para ler muito, mas a pergunta é, o que eu faço com tudo isso? Que daí vem a questão da habilidade, não adianta reter conhecimento, senão é bobagem, é jogado fora, né? Então, o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com todo esse investimento que eu fiz e tal? Aí eu começo a implantar nos meus treinamentos. Mas eu ainda não estava feliz. Faltava alguma coisa. Alguma coisa ficava me cutucando. Eu falei, não, cara. Até que me deu um estalo. Eu falei, peraí. Eu fui lá, conheci uma empresa americana, dentro da cultura deles, que nem tudo a gente consegue implantar. Por questões trabalhistas, questões culturais, a gente sabe que não vai. Podemos usar como referência, mas não tem como implantar aqui algumas situações. Aí fiquei pensando, será que não tem uma empresa no Brasil que a gente pode ser referência? Mais além, será que não tem um empresário brasileiro, tipo um Disney da vida, né, que se torna referência, que a gente possa se espelhar dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura, dentro da nossa política? Né? Aí fica naquela... Olha, eu demorei um pouquinho, tá? Mas fiquei fazendo exercício. Primeiro das empresas que eu conheço. Quem que poderia... Tá, todas as empresas que eu conheço podem fazer, mas são empresas de acionistas, né? Sim. São empresas de... Quem é o fundador disso aqui? Como que dá pra gente usar? E não criava essa conexão. Aí, lógico, o simples. Propósito. Volta lá na telefone, na Vivo. Se para criar uma empresa eu preciso criar em cima daquilo que eu sei, cara, se eu fui aprender dentro de um parque, vamos dentro de um parque. Aí entrou Beto Carreiro. Que bacana. Filho. Não conhecia Beto Carreiro, o parque, né? Beto Carreiro não mesmo, porque ele já não estava mais aqui mesmo nessa época, né? Acho que ele faleceu em 2013, se não me falha a memória. E vamos lá, aí começa a saga. Legal. Beto Carreiro. Que bom. E o Beto Carreiro foi legal. Eu tive a oportunidade, né? A gente esteve junto lá fazendo um treinamento. Realmente é uma experiência fantástica, né? Dentro do parque, é bem legal, né? O treinamento fazendo tanto na sala de aula, né? Vou falar no hotel, e depois dentro do parque com todas as atividades assim, da liderança, né? Isso. E acho que é muito bacana, muito legal mesmo. Porque cai dentro do propósito, fazer o diferente. É isso aí. Porque é bonito eu colocar no meu currículo que eu tenho formações em coach, formação na Disney. Legal. O cara é fodão, desculpa, mas é. Obeso de informação, fica só por ele. Isso, não flui. Eu falei, não, eu quero pôr isso à disposição das pessoas. Algo mais. Fazer a diferença. E se eu tenho uma empresa que dentro dela é olhar para ela e falar, quer fazer diferente, contrata os caras, então é isso aqui. Legal. E aí vem esses treinamentos. Aí o Beto Carreiro me deu outra margem. Sim. Né? Então, enfim, aí você... E aí você foi lá, você acompanhou o nosso amigo Fernando Mora lá no Beto Carreiro, Adriano. Foi muito legal, cara. E conta uma história então de lá que marcou você. E agora, tem tanta coisa, cara. Agora eu quero ouvir, fiquei curioso agora. Cara, fiquei curioso agora. E você vê que... Mas ó, você provocou, né? Olha que legal. Foi uma coisa bacana que assim, é uma turma e são separadas, né, Fer, em equipes. E dessa questão da equipe, o que foi? Aí tinha né, uma questão assim, quem tinha que estar em primeiro lugar, não era, Fer? Era a questão quem que tá... Só um minutinho, meu amigo.
é que a gente tem um meme interno. Tá, vai lá. Então vai ser com vinheta, Sim. tá bom? Tá bom? E aqui você conhece, né, o nosso amigo Soldera. E Soldera. aqui na Plutz virou show dera. Aí, show dera. E aí foi, aí a gente, né, teve essa oportunidade de ir lá no Beto, foi uma viagem para nós, né, Fer? Fomos de carro, né? Fomos de carro, Você fez. fomos de carro. Bom, a Thalita que está aqui nos bastidores, né, também quero mandar um abraço, né, para ela, todo carinho, né, desde sempre, né, quando a gente começou os trabalhos na Elite, né, pense numa patrimônio pessoa profissional, né, uma pessoa humana e realmente assim diferenciada, Ó. né, tem certeza assim, a gente tem um carinho especial, né, pela Dos Thalita. 22 anos de Elite. De Elite ela tem 13. 13, então, né, faz parte Faz parte. do patrimônio da Elite. E, poxa, a gente foi de carro, Lawrence, foi muito legal, a gente foi para lá, cada aventura, né, tanto na ida quanto na volta, né, a gente foi legal, mas assim, dentro lá no parque, né, e outra, eu falo para vocês, se vocês não conhecem, realmente coloca aí, sabe, Beto Carreiro, acho que é Beto Carreiro World, né, que é a questão do mundo do Beto, é impressionante. Eu realmente não tinha a noção do que realmente é um parque Isso. de diversões aqui no Brasil, como a questão do Beto Carreiro. Era realmente assim fantástico. Depois a gente foi na estrutura, a gente conheceu várias pessoas, pessoal do RH, da administração, e assim, eles têm projetos daqui a 5, 10 anos na frente. Isso, Eles têm para ampliar, né? eles têm parque. lá, vamos por quem montanha-russa, aquela coisa que já está comprada, que vai chegar daqui 3, 4 anos. Sim. Então, assim, são projetos, né, fantásticos, né? E você vê a organização, você vê todo o trabalho que eles fazem com escolas, o pessoal, sabe, do parque, realmente vale Famílias a pena carentes. conhecer. Sim, né, lá da comunidade, comunidade. né, pessoas que nunca foram nem num parquinho, eles colocam pessoas lá, assim, realmente é um trabalho diferenciado. Legal. Fizeram realmente a diferença e o parque foi, né, um palco para a gente, né, importantíssimo para esse trabalho, né, do Leader Coach. Aí a gente cria, né, exatamente o que o Adriano está dizendo, é a questão de... A ideia do treinamento era não conhecer só a questão de gestão da empresa, né, porque a gente... Mas é pegar a figura, né, do Beto Carreiro, da pessoa, né, do João Murad, né, falar, cara, esse cara saiu do interior de São Paulo e foi para lá, comprou áreas, exemplo de um Disney que comprou toda aquela área de Orlando, Sim. começou a comprar todas aquelas áreas de Penha, que é uma cidade pequena, que até então não tinha nada, só a questão das belezas naturais, né, das praias. Sim. E o turismo de litoral, né? Sim. E de repente o cara compra e é aqui que eu vou idealizar meu sonho, né? Lógico, aí no treinamento vocês vão conhecer as histórias, aqui a gente só está resumindo, né? E falei, poxa, é um cara dentro das nossas políticas, dentro das nossas questões culturais e que criou hoje o maior da América Latina, o maior parque da América Latina e também entre os 5, 6 maiores do mundo. Falei, cara, para que eu preciso ir para fora? E nessa jogada nós estamos na 13ª turma. Que vai ser, né? Agora em março. Né, de 23 a 25 de março. Então, os líderes podem se inscrever. Né? Que a gente fala, é para os funcionários do Beto? Não. O parque é só uma sala de aula. Sim. Né? E aí a gente traz... E a única empresa, né, Fê? Isso é importante. É a única empresa, né, que realmente tem autorização dentro do parque para fazer esse evento. Isso é muito, muito importante, muito legal. Que está dentro dessa saga, né? Que é a ousadia, é bater e não desistir. Você acha que eu bati lá, todo mundo achou lindo e falou... Facinho, né? Não. Vem aqui e faz, né? Não, foram várias tentativas, ligações, e-mails, bater na porta, reuniões, até um treinamento piloto gratuito tive que... Para eles, para passar por uma mesa avaliadora, para que isso demorou. Então, foi conquistado. Foi conquistado. A vinda da Disney já me deu esse start. Esse processo com o Beto levou praticamente 1 ano de bater na porta e voltar, de desanimar. De projeto, né? De desanimar, chegar uma não vai dar certo, mas não, vamos embora, é propósito. Vamos fazer, é isso aí. Né? Até de escutar da boca do filho do Beto. Vamos fazer. Desculpa. Vamos fazer. Isso aí. E eu falo assim, né? Eu gosto muito eu conto nos treinamentos, mas eu gosto que a maior chancela desse curso
é o encontro com o Dedé Santana dos Trabalhões. Tudo bem, ele não é do parque, mas encontrei com ele lá. Sim. Foi a hora que ele disse para mim que o Beto ia gostar de conhecer você. Esse projeto já é um sucesso. Ali Legal. foi a chancela para mim. Que bacana. Entendeu? E você vê, né, de uma viagem para Disney, veio para cá, um novo segmento, um novo projeto, e que foi outras coisas, né, que a gente sabe, né, da tua carreira, da Elite, que foi bacana. É o que acontece, Adriano e Laurence, e até, né, as pessoas que estão ouvindo, eu gosto muito daquela ideia, voltando à questão dos estudos, né? A partir do momento que eu aumento o meu nível de competência, ou seja, nível de conhecimento, eu tenho que aumentar meu nível de desafio. Sim, Senão eu me frustro. sim. Por que eu fui para Disney? Só para passear? Aí virou um passeio. É. Aí aquele investimento virou um gasto. Não precisaria ter um gasto desse. Para ir num parque de diversões, eu vou aqui. Tem o Hop Hari, tem o Beto Carreiro. Então eu precisaria ir lá para ir brincar num parque, certo? Vamos pensar assim. Para que eu fiz 3, 4, 5, 6 formações de coach, puta de investimento, e se eu não coloco isso em prática? Vira frustração. Vira frustração. Né? Então, eu trabalho naquela linha de o meu nível de competência ele tem que seguir no gráfico com o meu nível de desafio. Eu não tenho como ter um nível de competência alto com desafio baixo. Eu vou ficar frustrado. E aí eu vou achar que eu sou incapaz. Porque eu estudo tanto e não consigo fazer o que eu quero. Ou o seu foco está errado. Está estudando coisa que não deveria. Né? Ou o seu desafio está muito alto para pouca competência. Que daí também tem. Esse desafio para mim é grande? Mas eu vou me preparar para ele. Talvez agora eu não vou. Mas eu quero concluir esse ano. Aí vem a pergunta. O que eu sei é suficiente para isso? Não, eu preciso me preparar. Só que essa preparação dura 2, 3 anos. Ok. Você está disposto a se preparar 2, 3 anos para que esse desafio se cumpra? Senão também joga fora. Eu sou bem nessa linha. E hoje a gente vê muito imediatismo, Sim. né, Fernando? A Sim. galera não quer Tudo para ontem, passar, tudo para ontem. O processo, etapa 1, etapa 2, risca lá, etapa 3, e aí vai. Não, a galera quer já ir, já resolver, já conquistar do dia para a noite. O imediatismo hoje trouxe muito isso daí. O que acontece e o que acaba aumentando muito o que você acabou de falar, que é o quê? O nível de frustração, Sim. né? Frustração. Porém, por outro lado, Fernando, assim, você, né, se preparou, você fez, você buscou aqui no Brasil, fora do Brasil, bateu na porta, foi lá, e hoje você está na qual edição, você disse? 13. Edição 13ª edição do Beto Carreiro. Por outro lado, como que é, lembrando lá do seu primeiro emprego lá de guardinha, e você à frente de um projeto desse hoje, Fernando, como que é essa satisfação, como que é esse sentimento, sabe, de ter tão forte, porque tudo a gente vai voltar na onde? No propósito. O que te trouxe até esse momento, essas conquistas, foi o propósito, porque dificuldades teve no dia a dia, muitas, né? E como que é hoje você, essa satisfação, cara, de você ter chegado aí e tá fazendo, e assim, fazer a diferença na vida de tantas pessoas? Olha, é uma pergunta bem interessante. É muito satisfatório. Eu falo assim, né? Se algumas pessoas falar, eu tenho orgulho da minha trajetória. Tá? Porque fui eu que tive muitas pessoas que me ajudaram, não posso negar isso. Lógico, não dá para ficar falando, tive muitas pessoas que me ajudaram na minha trajetória, sim, porque eu sempre fui meio cara de pau também. De bater lá. Bater e falar, pô, Adriano, você é um cara que pode me ajudar nisso, vem cá. E teve muita gente que também não acreditou, não, né? E teve muita gente que não muito acreditou. Não, né? Muito não, muito mais não do que sim. Sim. Tá? E teve muita gente que também quis puxar o tapete. Que chegou, se aproximou, né? Só que a gente, dentro das nossas expertises, né? Nem sempre, demora um pouquinho, você acaba, opa, isso aqui, você corta mesmo. Eu não tenho, com isso eu não tenho problema, tá? Eu falo assim, eu corto. Cara, beleza, tá cortado, tá tudo bem. Eu não vou ficar com remorso, né? Como diz por aí, né? Já Elvis. Já Elvis, exatamente. Então, assim, eu sinto muito orgulho e falo, né? Você comentou aqui na Thalita, até as pessoas que já trabalharam comigo e trabalham, eu falo, gente,
Só que daí eu volto, talvez lá na minha líder da navio, quando ela falou, bate asa e voa. Quando ela falou isso, Pra mim aquilo foi uma virada na minha mente, assim, de, cara, eu posso. E alguém, ela nem sabe, talvez, eu já encontrei com ela, já falei, mas talvez da forma que eu falo dela, e ela tá lá até hoje, tá? olha só. Ela tá lá até hoje, eu sei que ela tá lá, eu falei que um dia eu vou tomar um café com ela ainda, né? Eu tô tentando, essa história ainda vai chegar nela, Que bom. de alguma forma, e... Então, assim, eu me orgulho dos altos e baixos, muitos, quebrei muita cara, né? Financeiramente perdi muito dinheiro, perdi muitos amigos. Mas isso faz parte, né, Fernando? O sacrifício, quando você fala do propósito, o sacrifício tem que fazer parte. É natural até, É né? natural. Quem acha que é só bonitinho, só mamão com mel, né? Não. Então, o sacrifício é satisfatório? Muito. Até eu falar, hoje eu ando na cidade, né? Lógico, muitos me conhecem lá. Alguns ainda só têm essa visão de, o cara só viaja para lá e para cá, eu acompanho ele nas redes sociais, às vezes encontro lá numa padaria, Sim. no mercado, né? Como ao mesmo tempo alguns amigos de infância falam, cara, como que você conseguiu tudo isso? Olha só. Eu me espelho em você e sou feliz de ter um amigo Como você. É uma referência para mim. Cara, isso eu acho que é a maior... Acho que é o maior pagamento, se vamos pensar, se a gente fosse pensar, de alguém falar, eu me espelho em você. De novo, eu trabalho para... Eu quero ser referência naquilo que eu faço. Talvez não para ser assim, eu quero ser o melhor. Sou o melhor naquilo que eu faço e quero ser. Se eu não sou, eu vou atrás. Aumenta o desafio. Isso. Aumenta a régua. Aumenta a régua dos dois lados. Em todo sentido. Exatamente, tá? Então, hoje eu me orgulho do que eu já conquistei. Tenho muitos mais... Outras etapas. Tem. E eu tenho até já a minha etapa final. Como que eu quero terminar ela. Olha só. Isso é planejamento. Entendeu? Hoje eu tenho 43 anos. Né? A Elite surgiu, eu tinha 20 anos. Quando eu fundei a Elite. Numa cidade do interior, não tem como eu não ter orgulho disso. Sem dúvida. Poxa. Não tem como eu não ter orgulho disso. Né? Só que hoje eu já tenho essa patamar de passar isso para outras pessoas, até cuidar dessas coisas para mim, né? De eu também alavancar outras coisas. Eu tenho até os meus 50 anos, eu tenho uma etapa, acho que é a minha etapa que eu quero... Sim. Eu tenho nesses próximos 7 anos, que é o ciclo, né? O setênio, né? Sim. Então, fala que nesses próximos 7 anos, para mim, já é uns 7 anos já que vai dizer muito para mim, porque depois dos 50 eu tenho uma outra etapa a se cumprir. Legal. E eu já tô me preparando para Tchan, tchan, tchan. Que bom. Essa é um outro podcast. Esse é outro podcast. Inclusive os projetos da própria Elite. Mas assim... Mas vamos falar de história? Vamos lá. Você falou de Beto Carreiro, você falou... Você foi para Disney, voltou... Mas nós nos conhecemos em 2018 para 2019. Lembra? Faz tempinho já. Faz tempinho. E aí eu conheci o Fernando, Laures, e a gente estava num projeto com o Cristiano Franco. Sim. Né? Amigão nosso. Um abraço para ele. Teve Fruitscast aqui com a gente. Sim. Então, assim, inclusive foi da Francote, né, que é uma das empresas dele. E aí nós vamos fazer o Luz e Sombra, a Magia da Vida, junto com o Issal. Sim. Né? Também um forte abraço para o Issal Emamura. E aí começamos, né, Fê? Falei, poxa, aí o Cris comentou comigo, poxa, Adriano, estamos com esse projeto. Tinha outro projeto no domingo, né, que é o Extreme Fight, vamos fazer à noite por empresários. Poxa, muito legal, vamos conhecer o Fernando, você tem que conhecer o Fernando, e aí começamos. Sim. Né, toda a trajetória. A Thalita veio também, a gente começou a conhecer um pouco do trabalho, de os bastidores lá, e foi muito legal, né, filho? Eu acho que o Luz e Sombra, assim, nós colocamos uma quantidade, muito bacana, né, vamos falar de empreendedores dentro daquele projeto. Foi uma noite até hoje, né, que eu falo assim, tenho contatos, tenho pessoas que até hoje me falam se não vai ter, né, o segundo, o terceiro, porque foi uma noite marcante, realmente. Foi bem legal mesmo. E como foi, Fer, essa questão? A gente se conheceu, mas falando de Luz e Sombra, né, a Magia da Vida com o Issal, como você conheceu
né? O Issal, não, aonde ele entrou, né, na elite, na vida do Fernando, nessa parte? Bom, aí o Luz e Sombras, de novo, é outra ousadia, né? É uma outra virada nessa ideia de trazê-lo diferente. Assim, eu falo que os meus próprios clientes me desafiam, porque eles sabem que eu gosto disso. Eu tenho um cliente que eu atendo há anos, né? E eles falam do tipo assim, Fernando, o que você vai trazer de diferente esse ano? Eu não vou fechar com ninguém antes de você me apresentar algo novo. Legal. Então, sobe a régua do desafio e tudo mais. Mas só para fazer um resumão aqui, Luz e Sombra já era uma palestra que eu tinha. Eu tinha uma palestra, Luz e Sombra, onde eu crio esse ciclo da ousadia. Sim. Então eu trago um pouco da minha experiência. Acho que o Luz e Sombra foi criado um pouco nisso. Trabalhando a ideia da borboleta, a metamorfose, né? Inclusive ele faz, né, esse... O Issal faz esse... Exatamente. Você traz, eu estou na luz, só que quando eu vou buscar o novo, eu vou para a sombra. Como que eu ultrapasso a sombra, porque é o desconhecido, né? Nessa linha de ideia, então, sempre a sombra vai fazer parte do caminho do novo. Sempre. Que é o desconhecido. Exatamente. Se você só vive na luz, você só está na zona de conforto. Você não vai usar. A sombra tem que fazer parte do seu sucesso. Show. Tem que fazer parte. Porque é ela que vai te desafiar. Ela que vai te levar além. Vai, é ela que vai. Só que como que eu vou passar por ela? Pelas experiências, pelo conhecimento que eu criei. Então, é um desafio. Porque para você chegar na sombra, eu aumento o desafio. Só que para eu passar por ela, eu tenho que aumentar a competência. Se eu não aumento competência, eu vivo em crise. Porque daí eu vou entrar na escuridão. Aí eu não saio mais. Faz sentido. Sim. Né? Isso está na vida pessoal, tá? Que não é o caso aqui, mas está na vida pessoal. Né? De momentos que a gente cria. Aí então eu saio da sombra, porque sempre quando você é o ponto de partida seu, é sempre a luz. Onde eu estou agora? Estou aqui. Quem é você? O que você tem? Vamos caminhar? Vamos. Então, mas nós vamos sair dessa porta aqui, a gente não sabe o que tem atrás dessa porta. É a sombra. Eu estou preparado para atravessar essa porta? Como que vai ser? Né? Estou. Então nós vamos encarar a sombra. E depois nós vamos voltar para a luz, fecha o ciclo. E o ciclo vai ter um novo ciclo, que vai ter uma nova sombra. Só que o ciclo ele pode se repetir? As pessoas perguntam, pode? Pode. Só que ele só se repete quando você não fecha o ciclo. Porque senão você fica rodando nele. Em loop, né? Em loop e não sabe. Bom, essa é a minha palestra, Luz e Sombra. Aí entra o Issal na jogada. Aí entra o Issal. Aí eu falei, eu queria algo diferente, né? Como eu quero algo diferente, então eu falei, mas eu não tinha ideia de fazer com o Issal. Vou fazer a palestra, que é uma palestra que mexe com as pessoas, e depois no final eu queria um up. Então talvez alguém para fazer um show, para dar Era uma palestra e um show. Essa era a minha ideia. Palestra show. Mas não eu fazendo parte do show, né? De repente fala, mas o que eu gosto? Volta naquela situação. O que eu gosto, o que eu sei fazer, e E bem, falei, eu gosto de mágica. Tinha acabado de lançar aqueles filmes lá, Truque de Mestre, Eu desenhei um Luz e Sombra em cima do filme Truque de Mestre. Isso aqui tem tudo a ver. Sem o Issal ainda. Tá? Aí falei, agora preciso achar um mágico. Mas até então, né? Procura-se mágico, referência. Se eu quero ser referência, eu vou buscar quem é referência. Foi buscar, o Issal, mas intocável, né? O cara do Fantástico, inclusive ontem nas homenagens da Glória Maria, passou muito sobre ele. Sim, é verdade. Porque ela foi a primeira que ele evitar na TV e tal. Isso. Falei, o Issal é o intocável, assim, na minha visão. Né? O cara não vai dar bola pra mim. Né? O cara da TV, o cara e tudo mais. Mas, tudo bem. Eu não bati na porta do Beto? Eu não falei com o filho do Beto? Vamos lá, vou falar com o Issal. Vou bater na porta. Mando um e-mail no site dele. Aí vem aqueles e-mails respondidos automaticamente, né? Segue aqui a linha de show, um pocket custa tanto, um show custa tanto. Não, isso que eu... Só que eu expliquei o que eu queria. Eu descrevi, eu tenho uma palestra assim, queria não sei o quê, mas
essa tentativa, esse não eu deixei de lado. Sim. É um não que não vou me frustrar. Passaram-se ali uma semana, alguns dias, né? Eu recebo uma ligação, era o Issal, era o próprio Issal. Ô Fernando, tudo bem? Falei, tudo bem. Aqui é o Issal. Falei, estamos me sacaneando, né? Pegadinha. É uma pegadinha e tudo mais, mas até então também não tinha falado assim com ninguém sobre o projeto. Era com ele, né? Era com ele, né? E o e-mail lá. E ele falou, eu vi o teu e-mail, eu entendi o teu e-mail. A minha equipe não entendeu. Ele falou assim pra mim. Mas eu entendi. Mas eu entendi. Uau. E eu quero falar com você. Quero marcar um café. Legal. Fui para São Paulo. Aí tem o momento da tietagem, você tem que segurar. Porque eu também tinha que me mostrar. Claro. Eu não estou aqui para Postura. tietar você. Né? Sentamos, frente a frente. E comecei a explicar para ele o projeto. E falei para ele, no final eu quero talvez um show seu. Pode ser uma dinâmica lá, Sim. uma mágica. Não precisa, Um ato, né, que eles falam. que seja o ato. Só que a hora que eu comecei, eu explicando isso pra ele, eu olho pro Issal, o Issal tá... Cabeça fervilhando, E né? o olho assim, lagrimejando, né? Ele entrou no seu projeto. E eu fiz um coach com o Issal ali. Falar, Issal, você tá me ouvindo, tá tudo bem, né? Eu fiz um coach, eu falei, tá tudo bem, Issal? Falou, tá. Ele falou, tá. Eu tenho um show que tem tudo a ver com Luz e Sombra. Eu poderia até chamar o show de Luz e Sombra. O show chama Magia da Vida. Eu falei, eu quero ver esse show. Aí ele me deu o vídeo. Eu falei, então tá bom. Eu vou ir pra casa, vou fazer um exercício de casa. E aí nós vamos montar E eu comecei a assistir o show. Isso aqui encaixa aqui. Isso aqui encaixa aqui. Ou seja, a magia da vida era um Luz e Sombra em atos de ilusionismo. Juntei os dois. Muito bacana. E Sal, tô com o projeto montado. Vamos conversar. Aí já veio o produtor dele junto, o empresário dele. Sim. Eu apresentei o projeto. Aí eu falei assim, então a partir de hoje, não é Luz e Sombra e participação especial com o Issal. Então a partir de agora é Luz e Sombra, a magia da vida. Não precisa nem mudar o nome. O nome se encaixou. Se encaixou. Ele pegou na minha mão e falou, somos sócios. É isso aí. Rodamos. A pandemia não deixou rodar mais, Sim. mas nós chegamos a fazer 11 apresentações. Legal. Com públicos, começando o primeiro público de 200 pessoas, aqui acho que foi 500, acho. 480, 500 500 aí. pessoas. Depois daqui nós fomos para um público de 1000 e terminamos, o último show nosso tinha, né, depois 400, 200, sempre Sim. essas apresentações, mas o último show nosso mesmo, depois tivemos outros pequenos, mas o maior de palco foi com 2.000 pessoas. Legal. Com a participação de Fernando Sorocaba. Que bacana. Bom, Fer, então assim, Issal, depois nós fizemos vários treinamentos juntos, e depois que, isso que é legal, né, Laura, isso que acontece com nossos clientes, com nossos amigos, parceiros. Aí a gente começa a entender, né, o propósito, saber um pouco do Fernando, aquela coisa, e aí a gente começou, aí o Fernando, né, Adriano, olha, tem aqui, a gente vai fazer um treinamento, você não quer vir para cá, tem o staff, vamos fazer, vamos trabalhar, olha, tem outra palestra aqui, vamos junto. Então, assim, tivemos uma palestra lá em Salto, né, em Ituim, no RH, foi Encontro empresarial. Encontro empresarial. Então, assim, foi muito bacana. Então, depois disso, né, Fer, então a gente, né, criou, né, um carinho, uma amizade, e a gente, né, tá aqui, vamos falar até hoje aí, por isso que você tá aqui com a gente. E aí entra o trabalho, né, vamos falar assim, aí aquela questão, isso nós estamos falando em 2022, né, Fer? Acho que foi o ano passado, alguma coisa, né, que foi no início do ano passado, e aí nós começamos a conversar agora a questão da Plutz, né? Sim. Aí a gente falou, poxa, o Fernando falou, pô, como você sempre comentou, inclusive aqui, você falou, poxa, eu quero algo novo, eu quero realmente, né? E aí, com certeza, subir a régua, né? Novos projetos, aquelas coisas, né? Isso nós vamos deixar ainda, né, pessoal, mas tem novos projetos chegando aí, muito bacana com a questão da Elite, outros projetos bacanas junto com a Elite, junto com a Plutz, que é bacana. Fer, me conta uma coisa, então assim, poxa, falamos da sua história, falamos de Beto Carreiro, falamos de Sal, falamos de montadora, falamos de telefônica, quanta coisa, né? Quanta coisa. Estamos chegando no final aqui do nosso resumido, mas olha, do nosso Plutcast. Mas assim, o que tem agora, Fer? Vamos falar 2023. O que você poderia falar? Tem alguma coisa que está meio ali que você fala, poxa, essa eu posso te
né? Não tem, Spoilerzinho sabe o que eu lembrei aí, agora? cheirinho Lawrence? aí de alguma coisa nova. Sabe o que eu lembrei? Se eu não me engano, tem aquele filme, né, O Todo-Poderoso, e tem uma parte lá que ele fala, que é do Jim Carrey, ele fala assim, que é o Mr. Exclusivo, né? Então, assim, eu vou dar uma de Mr. Exclusivo. Tem alguma coisa, Fer, assim, de exclusividade? Tá querendo? Não sei. Viu? Tem que aumentar as bolachinhas aqui, né? Tô brincando, pra pagar o almoço, né? Tô Tem alguma brincando. coisa, Fer, de exclusividade? Bom, vamos lá. Você pode falar pra nós, né? Tem coisa, claro, Bem, que vou dar um spoilerzinho. um spoilerzinho. Bom, primeiro, eu acredito que novamente, quando aumenta a régua, acho que a própria pandemia fez com que a gente aumentasse essa Sim. régua. O desafio é muito grande. Sem dúvida. Né? Mudou muita coisa. Com né? competência baixa, porque nós não tínhamos experiência. Ninguém aqui. Para passar isso. Nem quem está ouvindo, né? Para passar. Só que daí você vai. Então cria-se uma ideia de vamos reformular tudo. Eu não pude fazer os 20 anos da Elite, que foi bem... Realmente, na pandemia. Porque a Elite faz aniversário em abril. E foi bem 2021 ali, 20 anos de Elite. Sim. Eu não pude fazer nada e era uma ideia já de reformular tudo. Sim. Então, entra aí a Prutz em 2022, Sim. né? As nossas primeiras conversas. Isso mesmo. Então, acho que dentro desse ano já, começando o ano, existe a reformulação da Elite, né? Com o Legal. apoio da Prutz, Claro. com certeza. Né? É aquilo, gente, propósito, a marca, né? A marca além da marca. É isso aí. Acho que dentro da nossa história, a marca, né? mais do que vocês podem falar isso, o quanto a marca é importante, Sim. né? Criar... Que vai representar tudo que você Isso. falou aqui. Isso. Vai ser representado pela marca. E Isso. assim como histórias de grandes marcas de 100 anos, Sim, sim. 50 anos, é sempre ela que vai A marca. representar a marca. O propósito tá ali, né? É É. bater o olho na marca e falar, Perfeito. eu enxergo o propósito nessa Exatamente. marca. É isso aí. Então, acho que esse é o primeiro passo. Legal. É isso aí, a gente pode até dar esse spoiler já até um pouquinho mais avançado. Então, existe uma reformulação da marca esse ano, Legal. em toda a questão. Existe uma reformulação do Beto Carreiro, do treinamento. Bacana. Né? Em março, agora, a gente fecha essa turma com o modelo que a gente está seguindo, mas já em outubro, provavelmente, já tem Nova versão, né? uma nova versão desse... Né? Nova roupagem, né? Isso. Nova versão. Só que, pensando em 2023, já para 2024, né, a gente já está falando, nós temos a ideia de criar os desafios, né? Então, usando essa mesma linguagem do treinamento vivencial, né? Ano passado a gente já começou a conversa com o próprio Hop Hari para a gente fazer os treinamentos de equipes, um day training, Sim. né? Então, essa ideia é jogar isso para o Hop Hari. Treinamentos de líderes, vamos para o Beto Carreiro, e existe um treinamento mais executivo, já mais para a diretoria, que aí é o senhor exclusivo, né? É. A gente já está... Que legal, Fer. Vou falar aqui ainda, as negociações já estão ok. Legal. A parceria já está fechada. Então é um exclusivo, É exclusivo, então. é Que legal. A parceria já está fechada, a gente já até soltou alguns spoilers Sim. na rede social no passado, que é a parceria junto com a Casa Valduga em Bento Poxa, que Gonçalves. legal. Que a ideia é fazer uma imersão de executivos dentro de uma vinícola Legal. com a marca Valduga. Que bacana. É isso aí. Muito Mas bem. isso é um projeto 2024. Legal. Mas já está. Mas já tá ali. O principal já foi fechado, Sim. que é a parceria. Sim. Já estivemos lá, já findamos a parceria, Sim, já tá certo. já está certo, agora é só lançar. Isso Que aí. legal. E que bom poder fazer parte, né, Lawrence, disso, Muito bom. né, desse novo momento da Elite, né? Novo momento aí. A que Protz vocês- vai apoiar a gente aí. Tem muita coisa boa aí para acontecer, Com certeza. muita coisa legal para a gente fazer. Uma E legal de honra, tudo né? isso, né, Lawrence? É uma honra. E aí, Fernando, assim, né, tanta história, tantos desafios que te trouxe até aqui, e como a gente acabou de falar, né, a marca, ela representa toda essa história. E chegar agora, como você acabou de dizer também, né, esse momento de fazer uma reformulação na marca. O que significa isso para você? É a primeira pergunta, né? E por que escolher a Prutz para orquestrar esse momento aí? Bom, eu acredito as conexões, né? A gente se conecta, as pessoas,
Isso estou falando na vida pessoal, Sim. na vida profissional, empresas, né? A gente acredita, as conexões são feitas pelo propósito, né? As conexões são feitas pela essência que as pessoas entregam. Eu não crio conexão com quem eu não comunga da mesma ideia. Não significa que você pensa igual a mim. Sim. Não significa que você tem comportamentos igual ao meu. Mas comungamos de ideias, de propósitos, de valores, né? Logicamente, cada um vai seguir na sua linha. Pode até ter conflitos em alguns momentos, mas por ter essa conexão de propósito, essa conexão, né, de ideias, isso é um aprendizado. Aí nós criamos desafios juntos e competência juntos. E dentro dessa parceria de criar desafio e competência junto, quer dizer, estar na linha de aprendizagem, aprender um com o outro. Pensamos igual, temos a mesma visão de futuro, a mesma ideia de propósito, mas temos conhecimentos diferentes, Sim. experiências diferentes que vão gerar conflitos em algum momento. E o aprendizado entra aí. É isso aí. Então, onde a Elite pode agregar na Plutz, né? Porque não é só um cliente, acredito Claro. eu, é um parceiro, Sim. e onde a Plutz pode agregar a Elite. Então, pensando desta forma, não tem porquê, né? O Adriano colocou aqui, já fizemos projetos juntos, né, desde 2018, né, Adriano? Sim. O Laurence entrou junto aqui desde Claro. 2022, dentro dessa conexão. Então, se tem algo para dar errado, então nós vamos descobrir, mas acho que não tem, não. E qual que é o peso da marca para você na sua história para representar tudo isso? Cara, a marca é tudo, né? É como a gente vê as grandes marcas, né? Que a gente bate o olho e sabe o que ela é. Hoje a Elite, dentro do ramo que a gente trabalha em treinamentos, tá? Às vezes eu também não sei dizer assim, o que as pessoas aí fora vê. Mas pelo nível de cliente que a gente atende, pelo nível de cliente que chegam até nós, acesso só por indicação, eu entendo o quanto essa marca hoje, a Elite, representa no mercado. E quanto é importante, né? Quanto ela é importante, tá? Existe até isso por uma reformulação, uma nova Identidade. uma modernização da marca, não deixando de lado a questão tradicional Claro. mesmo, mas A essência dela, né? essência. Mas assim, hoje existe o Fernando Elite, né? Não, é Elite. Hoje, e é exatamente dentro desse projeto. O Fernando é o fundador da Elite, mas a Elite é a Elite. Então eu quero que essa marca hoje seja evidente. Que legal. E é isso que Eu eu... acredito que depois dessa reformulação, a gente vai fazer um novo podcast para ele falar dessa experiência, né, Adriano? Com certeza. Tá com o maior Porque prazer. vai ser uma Tá marcado, experiência Fer? e Tá tanto. marcado, tamo junto. Então tá bom. Acho Show. que depois da reformulação, um novo podcast aí vai ser Aí bacana. você vai contar a experiência Plutz, como é Experiência a entrega Plutz. de uma marca. Aí a gente, com certeza, vai ser... Podemos fazer entrega no podcast, ó. Ó, é isso um aí. desafio para vocês agora, hein? Talvez vocês nunca fizeram. Ó, pessoal, estamos aqui, vamos agora... A reação, ó. Como que é? É isso aí. Como é a reação Pra na entrega nós, de uma Vamos marca? subir a régua, né? Vamos subir a régua. Eu compro a ideia. É isso aí. Vamos lá. Transmitir um podcast ao vivo. Ao vivo, hein? Mostrar Pessoal. a reação da entrega da marca. Bora. Legal, um horário nobre, né? Que legal. Que bom. Fer, Cara, estamos chegando ao final. muito ótimo. Cara, muito bacana falar com você, saber da sua história, saber, né, de tudo, né, da sua origem, né, do que aconteceu, dos seus projetos, como que foi, né, como que é a Elite, como que ela está pensando, né, pelos anos aí à frente. Muito feliz mesmo. Obrigado, né, pelo carinho que você sempre tem, pela parceria, pelo cuidado também, que sempre quando pôde nos atender, né, sempre a gente tá aberto aí. E para finalizar, vamos fazer o seguinte, qual a mensagem, a última mensagem que você pode deixar, falando pro pessoal, né, que está nos ouvindo, falando, né, de coaching, falando de vida, falando de pessoas, falando de projetos, qual que é a mensagem, Fer, que você poderia deixar para eles, né, de toda a sua história de vida aí? Eu acho que resume isso é coragem mesmo. Né? A gente brinca até dentro de uns treinamentos,
um dos treinamentos lúdicos eu uso a figura do Batman, né? Sim. E a grande sacada do Batman, não por ser um super-herói, porque ele não é super-herói, né? Sim. Ele se veste, ele é um ser humano. Só usando esse paralelo. Que ele coloca lá que faça os seus medos, né, serem a sua força. Alguma coisa assim, não sei se é exatamente. Até porque o maior medo dele se tornou o maior, né, triunfo dele, Sim. que é o medo do morcego. Usando esse paralelo, eu digo assim, eu tenho muito medo. Se alguém perguntar para mim, eu tenho muito medo. Muito. Mas é esse medo que aumenta a minha régua do desafio. Legal. Entendeu? E foi esse medo que me dá a coragem de ser o que eu sou hoje, de idealizar mais, de sonhar mais. Eu enfrento mesmo. Eu enfrento e vou embora. Então, eu gosto sempre de usar 3 palavras, que segue comigo. É ter coragem em tudo, para subir a régua, para enfrentar os desafios. Se o medo chegar, a sua experiência, o seu conhecimento, que vai fazer com que você enfrente esse medo. Se eu não tenho essa experiência, eu vou atrás, por isso que eu aumento a régua da competência. E tudo que eu for fazer, faça com amor. Isso aí. É isso aí. Uau. 3 palavras-chave, hein? Coragem, experiência, competência e amor. e amor. Fernando, Adriano, a tua história me tocou e fez a diferença na minha vida hoje. Obrigado. E espero que com essa mesma força, com essa intensidade, chegue a todas as pessoas que vão ouvir e realmente toque e faça diferença. A gente tem certeza disso, né, Adriano? Tem. Que é o nosso Até propósito. porque esse é o nosso propósito, né? De inspirar as pessoas, levar força, coragem, competência e amor. Então, obrigado por hoje. Obrigado a vocês. Fer, obrigado. Obrigado Deus a quem... abençoe você, Amém. a sua vida, a tua carreira, teus projetos. E eu tenho certeza, né? Já como foi colocado, nós temos então um objetivo, né? Para a gente fazer o lançamento da marca. O desafio é alto, hein? Aqui no Plutzcast. Eu gosto disso, hein? Desafio, eu gosto de provocar. subir a régua. Subir a régua. Aprendeu mais uma, subir a régua. É isso aí. Obrigado, Adriano, sabe, da amizade, do carinho, do respeito que eu tenho por você, pelo seu profissional. O Laurice, né, vem junto também, aprende, né, a gente fala, aquelas coisas, né, a gente gosta de pessoas, às vezes, do nada, mas é porque está junto com pessoas que a gente gosta, né, então o Laurice também sabe que faz parte da minha, sem demagogia, é real, é fato. Que bom. Dessa forma. E para quem está ouvindo, para quem vai ouvir, né, na verdade, muito obrigado aí por ouvir, estou à disposição de todos e com certeza estamos juntos. Legal. Depois a gente vai colocar aqui também, né, elite, né, consultoria.com.br, todos os contatos do Fernando vai estar aqui, né. Pessoal, muito obrigado por mais um, né, Plutzcast. Que Deus abençoe vocês e fiquem ligados. Até a próxima Plutzcast. Um abraço, pessoal. Tchau.